Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração dominical do Ângelus, com Sua Santidade o Papa Leão XIV. Com vocês nesse domingo, 4 de janeiro de 2026, Jackson Erpin. Na coordenação dos trabalhos temos Padre Johan Pacheco e na parte técnica Patrício Tiprari. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular, Rádio Amparo, em Lisboa, Portugal, Rádio Exclusiva FM, em Pompeu, Minas Gerais, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Amar e Servir, da Companhia de Jesus, no Brasil, Web TV Tropicana, EWTN, Rádio ITV, Nazaré. Um bom dia, um bom domingo a você que nos acompanha pelo Facebook, também pelo nosso canal YouTube e pelo site do Vatican News. Um domingo com copiosas chuvas, ao menos até há poucos minutos, na cidade do Estado do Vaticano, e precisamente agora em preparação ao Ângelus, de forma muito providencial, alguns raios de sol e essa trégua, então, nessa chuva que tivemos nas últimas horas aqui em Roma, aqui na cidade do Vaticano. A temperatura está por volta dos 14 graus. Recordamos que, quer no Vaticano como na Itália, hoje a liturgia propõe o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 18, que deverá inspirar naturalmente a reflexão do Santo Padre. Já a solenidade da Epifania, que é celebrada hoje no Brasil, bem como em outros países, aqui no Vaticano, será precisamente no dia 6 de janeiro, com a Santa Missa presidida pelo Papa Leão XIV, com transmissão naturalmente da Rádio Vaticano, Vatican News, também com comentários em português. Recordamos que na manhã de hoje, na cidade suíça de Crans-Montana, o bispo de Sion, Dom Jean-Marie Lovelli, presidiu uma celebração em memória das vítimas do incêndio na virada do ano, quando leu então novamente a mensagem que o Santo Padre havia enviado há 2 dias, quando o pontífice se uniu ao luto das famílias de toda a Confederação Suíça. Também expressou a sua compaixão e solicitude às famílias das vítimas. Essa tragédia que ceifou a vida de muitos jovens, não somente suíços, mas também italianos, há também um francês, um turco, um romeno, nos recorda naturalmente a grande tragédia na boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, em 27 de janeiro de 2013, que matou 242 pessoas e feriu 636, a maioria jovens. Continuemos a rezar também para que sejam evitados, então, esse tipo de incidentes que causam mortes de pessoas tão jovens, de uma forma realmente trágica. Outro tema candente também, a questão da paz, levantada já pelo Santo Padre nos últimos dias, no Ângelus do 1º de ano, também na solenidade de Maria, Mãe de Deus, na missa do dia 1º. Agora sim se abrem as cortinas do apartamento pontifício. Nos preparemos então para ouvir as palavras do Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. In questa seconda domenica dopo il Natale del Signore, desidero anzitutto, nesse segundo domingo depois do Natal do Senhor, desejo, em primeiro lugar, renovar a todos os meus votos de um Feliz Natal. Dopodomani, con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, depois de amanhã, com o fechar da Porta Santa da Basílica de São Pedro, concluiremos o Jubileu da Esperança.
E o mistério do Natal, no qual estamos imersos, nos recorda precisamente que o fundamento da nossa esperança é a encarnação de Deus. O prólogo de João, que a liturgia nos propõe também hoje, nos recorda isso. O Verbo se fez carne, que veio habitar em meio a nós. Com efeito, a esperança cristã não se baseia em previsões otimistas ou cálculos humanos, mas na escolha de Deus vir partilhar o nosso caminho, para que nunca estejamos sozinhos na travessia da vida. Esta é a obra de Deus. Em Jesus, Ele tornou-se um de nós, escolheu ficar conosco, quis ser para sempre o Deus conosco. A vinda de Jesus na fraqueza da carne humana, se por um lado reaviva em nós a esperança, por outro lado, nos confere um duplo compromisso, um para com Deus e outro para com o ser humano. Para com Deus, porque se Ele se fez carne, se Ele escolheu a nossa fragilidade humana como sua morada, então somos sempre chamados a repensar Deus a partir da carne de Jesus e não de uma doutrina abstrata. Portanto, devemos sempre rever a nossa espiritualidade e as formas em como expressamos a fé, para que sejam verdadeiramente encarnadas, ou seja, capaz de pensar, rezar e anunciar o Deus que em Jesus vem ao nosso encontro. Não um Deus distante, que vive num céu perfeito acima de nós, mas um Deus próximo, que habita a nossa terra frágil, se faz presente no rosto dos irmãos e se revela nas situações do dia a dia. E para com o ser humano, o nosso compromisso deve ser igualmente coerente. Se Deus se tornou um de nós, cada criatura humana é um reflexo seu. Traz em si a sua imagem, guarda uma centelha da sua luz. Isso nos convida a reconhecer em cada pessoa a sua dignidade inviolável e a nos exercitar no amor recíproco uns para com os outros. Nesse sentido, a encarnação exige também de nós um compromisso concreto com a promoção da fraternidade e da comunhão, para que a solidariedade se torne o critério das relações humanas, com a justiça e a paz, com o cuidado dos mais fracos e a defesa dos mais vulneráveis. Deus fez-se carne, por isso não há culto autêntico a Deus sem o cuidado da carne humana. Irmãos e irmãs, enquanto pedimos à Virgem Maria que nos torne cada vez mais disponíveis para servir a Deus e ao próximo, a alegria do Natal nos anime a prosseguir o nosso caminho. E concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Digne ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Caros irmãos e irmãs, desejo expressar novamente a minha proximidade àqueles que estão na dor por causa da tragédia ocorrida em Crans-Montana, na Suíça. Asseguro a oração pelos jovens falecidos, pelos feridos e por seus familiares. Acompanho com profunda preocupação os desdobramentos da situação na Venezuela. O bem do amado povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração e levar a superar a violência e trilhar caminhos de justiça e de paz, garantindo a soberania do país, assegurando o Estado de Direito consagrado na Constituição, respeitando os direitos humanos e civis de cada pessoa e trabalhando para construir juntos um futuro sereno de colaboração, de estabilidade e de concórdia. Com especial atenção aos mais pobres, que sofrem com a difícil situação econômica. Por isso, rezo e vos convido a rezar, confiando a nossa oração à intercessão de Nossa Senhora de Coromoto e dos santos José Gregório Hernandes e irmã Carmen Rengiles. Saúdo com afeto a todos vocês, romanos e peregrinos de vários países. In particolare quelli provenienti dalla Slovacchia e da Zagabria, i ministranti della cattedrale di Gozo a Malta e la comunità del seminario diocesano di Fréjus-Toulon in Francia. Saluto il gruppo dell'oratorio di Pugliano in Ercolano, le famiglie, gli operatori pastorali di Postomia e Porcelengo, i fedeli di San Antonio Abate, Torano Nuovo e Collepasso, come pure i docenti dell'Istituto Rocco Cinquegrana di Sant'Arpino, gli scout della provincia di Modena e di Roccella Ionica, i cresimandi di Ulla Tirso
e Neonelli e quelli di Trescore Balneario. Saudações aos diversos grupos presentes na praça. Caríssimos, continuemos a ter fé no Deus da paz. Rezemos e sejamos solidários com as populações que sofrem por causa das guerras. Desejo a todos um bom domingo. Essa saudação do Santo Padre, então, aos milhares de peregrinos, fiéis, turistas, vindos de várias partes do mundo, presentes na Praça São Pedro, para o Ângelus Dominical, Santo Padre, que reiterou, então, o apelo pela paz. Santo Padre recordou, então, mais uma vez, como falamos no início de nossa transmissão, dessa tragédia que ceifou a vida de tantos jovens na Suíça, mas também a sua preocupação com os acontecimentos na Venezuela. Exortando a superar a violência, trilhar caminhos de justiça e de paz, garantindo a soberania do país, segurando o Estado de Direito consagrado na Constituição, rejeitando os direitos humanos, respeitando os direitos humanos e civis de cada pessoa e trabalhando para construir juntos um futuro sereno, de colaboração, estabilidade e concórdia, com especial atenção aos mais pobres que sofrem com a difícil situação econômica. E para concluir a nossa transmissão neste domingo, esse pensamento da locução do Santo Padre antes de rezar o Ângelus. Deus fez-se carne, por isso não há culto autêntico a Deus sem o cuidado da carne humana. Com as imagens que nos chegam da Praça São Pedro, do presépio, nós concluímos a nossa transmissão deste domingo, segundo domingo depois do Natal. Um agradecimento a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Herp. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.